Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. E enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo e na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos e na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que você possa ir pedindo na sua oração pessoal, que o Espírito Santo mais... Não, não vou poder participar não, tá? Eu tô com encomenda aqui, que eu tenho uma lanchonete, tô com encomenda grande aqui, eu tô só na correria aqui, tá? Aí depois eu pego o link lá Tá certo. no Instagram. Obrigado. Então que o Espírito Santo possa ir te envolvendo e te conduzindo neste momento, você possa ir pedindo esse Espírito Santo, aí tocando a tua mente, o teu coração, a tua alma, o teu espírito, para que assim essa catequese de hoje possa render muitos e bons frutos para a tua vida, para o teu crescimento espiritual, para a tua vida de comunhão com a Santa Igreja e principalmente com o nosso Senhor, nosso Deus. Eu vos louvo e agradeço, Pai eterno e todo-poderoso, em nome de Jesus, pela graça e permissão de mais esse encontro de catequese que o Senhor nos permite, nos dá graça. Rogando, Senhor, teu Espírito Santo, que ele venha nos conduzir aqui, essa catequese, tudo que ela tem a nos falar nesse dia de hoje, possa encontrar no nosso coração a terra boa para que ela possa cair, germinar, crescer, frutificar. Que o Senhor tire todo o impedimento, todo o bloqueio, toda a barreira, toda a dúvida, todo o questionamento, mas dê a cada um aqui um profundo espírito de abertura e de entendimento para que essa catequese possa produzir o seu melhor, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja nos seus estudos, seja na sua vida social do dia a dia. E faça assim com que cresçam verdadeiros discípulos, testemunhos do Senhor em meio a este mundo e este tempo. E pelos frutos, Senhor, desse dia de catequese, eu quero desde já vos louvar e agradecer em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, irmãos e irmãs, muito boa tarde a vocês que já estão aqui. Os que chegaram primeiro, eu pedi para que abrissem a palavra, sua Bíblia, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 3, a partir do versículo 13.
Então, enquanto você vai procurando, né, Evangelho de São Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 13, né? Nós vamos então hoje dar continuidade, depois de falarmos, conhecermos, né, mesmo muito brevemente, muito superficialmente, sobre o sacramento do batismo, aquele que abre as portas da graça para nós, porque nos une a Jesus, nos faz filhos de Deus, nos faz corpo de Cristo, incorporados a essa igreja e membros desse novo povo pertencente a essa aliança eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Depois nós vimos que depois esse sacramento do batismo nos abre as portas para os outros demais sacramentos. E o que nós vimos, né, concluímos no sábado passado, foi o sacramento da Eucaristia, o maior de todos os sacramentos, né, o principal. Por quê? Porque é aquele que nos coloca verdadeiramente, concretamente, em contato com nosso Senhor Jesus Cristo. A cada vez que recebemos a Eucaristia, a Santa Eucaristia, comungamos, recebemos ali verdadeiramente Jesus em corpo, sangue, alma e divindade. Jesus que vem e nos toca verdadeiramente. Então, por isso mesmo, nós vimos que é um sacramento que temos que vivê-lo sempre na graça, com muito amor, com muito fervor, com muita fé. E como diz as palavras de Paulo, né? Reconhecendo o corpo e o sangue de Cristo, para que esse sacramento não passe de um instrumento de salvação para um instrumento de condenação. Então eu espero, né, verdadeiramente aquelas duas catequeses sobre o sacramento da Eucaristia tenha, né, falado muito profundamente ao coração de cada um de vocês, para que aqueles que já vivem esse sacramento, já tenham a graça de poder receber Jesus na Eucaristia, possam recebê-lo com muito mais amor, com muito mais fervor, e aqueles que vão recebê-lo, que já vá preparando, né, o seu coração, a sua alma, o seu espírito, a sua vida para, a partir daquele momento, ter encontros, né, profundos de intimidade com o Senhor, né? De preferência, né, que possa ter em nós o efeito que teve, como no caso daquele garotinho que eu partilhei aí um vídeo com vocês, não sei se todos viram, aquele garotinho recebendo Jesus na Eucaristia pela primeira vez, né, e Jesus falando tão forte ali na vida, no coração, na alma dele, né, que ele não aguenta e chora. Então, é assim que acontece, naqueles que vão verdadeiramente preparados, né? Então, hoje nós vamos para o terceiro sacramento do grupo desses que nós chamamos de sacramento da iniciação à vida cristã, que é o sacramento do crisma ou sacramento da confirmação. Então, são os três sacramentos que nos dão esse fundamento, esse embasamento na fé, para a gente bem viver a nossa vida cristã e usufruir também dos outros demais. Então, eu pedi para vocês que abrissem aí, né, o Evangelho de São Mateus, no capítulo 3, a partir do versículo 13, para nós então conhecermos assim também muito brevemente, muito superficialmente, mas que seja o suficiente para que esse sacramento do crisma, que é, né, o principal, até porque nós chamamos essa catequese adulta de crisma de adultos também, né? Porque a boa parte já vem com batismo e Eucaristia, né? Perderam o time do tempo, né, dos sacramentos no caso do crisma. Até porque o crisma ele acontece ali pelos 14, 15 anos de idade, ou seja, naquela idade complicadinha da adolescência, né? Onde o jovem ali está abrindo os olhos para outras coisas na vida, é namorar, é balada, é amizades,
é saideira, é coisa do tipo, e a igreja vai ficando ali para escanteio, para segundo plano, terceiro, quinto, 10º plano, né? E o tempo ideal, né, o tempo correto de receber esse sacramento passa batido, né? Mas pode ser também por outras causas que não seja exatamente essa que eu falei aqui, certo? Que aí depois vão buscá-lo, né, já bem mais tarde, já sendo um jovem ou mesmo um adulto. Então vamos lá, o Evangelho de São Mateus, no capítulo 3, a partir do versículo 13, vai falar do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então diz a palavra que então chegou Jesus da Galileia ao Rio Jordão e foi ter com João para ser batizado por ele. João, no entanto, o impedia, dizendo: Eu é que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Deixa por ora, é assim que nos convém cumprir toda a justiça. E João o admitiu. Depois de batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu para ele e viu o Espírito de Deus descer como pomba e vir sobre ele. Uma voz do céu disse: Este é o meu Filho amado, no qual eu me agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então aqui nesse momento nós estamos vendo a transição, né? O último profeta do Antigo Testamento, João Batista, passando o bastão agora para o profeta dos profetas, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Que agora vai ser o profeta maior que vai, né, conduzir os destinos, né, da fé da humanidade dali por diante, instituindo a sua igreja e assim por diante. Mas certo é que diz o texto claramente que Jesus é batizado. Quando sai da água, ele recebe o Espírito Santo. Então nós vemos aí dois eventos acontecerem ao mesmo tempo. Em primeiro, Jesus ser batizado nas águas. O batismo, o sacramento do batismo, né? A remissão dos pecados. Mesmo sabendo que Jesus não tinha pecado. Mas pediu o batismo para se colocar, assim como nós, no nível de também pecadores, né? Então, primeiro, Jesus recebe o sacramento do batismo para representar ali a remissão dos pecados, a purificação de todos os pecados. E quando ele sai da água, ele recebe o Espírito Santo. Ele recebe a unção do Espírito Santo, que significa uma consagração, né, uma adesão, né, uma filiação total, plena ao Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso que nesse momento, quando Deus diz: Este é o meu Filho amado, é claro que Jesus, mesmo que não se batizasse, é Filho de Deus, porque ele é um dos componentes da Santíssima Trindade. Mas isso para indicar que, quando futuramente Jesus pedir lá para os apóstolos, né, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, e todo que crê e for batizado, aconteça a mesma coisa. Remissão dos pecados e filiação divina. E a filiação divina é uma ação pentecostal, é uma ação do Espírito Santo. Então, ali naquele cenáculo de Pentecostes, os apóstolos, Maria Santíssima e mais alguns, quando recebem ali aquela descida do Espírito Santo, eles recebem uma unção de
consagração de filiação total e plena a Deus. É, de certa maneira, a prefiguração já do sacramento do crisma, de certa maneira. Que vem, fluiu direto do Pai para o Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Lá no cenáculo de Pentecostes já flui do Filho para os apóstolos, Maria Santíssima e todos os outros. Porque Jesus disse, se eu não for, ele não virá. Quem? O Paráclito. O Espírito da verdade, o meu Espírito que eu enviarei sobre vós. E a partir dos apóstolos, esse Espírito vai fluir para o resto da igreja. Então, por isso que nós temos o sacramento do batismo como a purificação dos nossos pecados, uma incorporação à igreja e o derramamento do Espírito Santo, que vem depois do sacramento do crisma, nos confirma e nos une ainda mais a esse Deus Todo-Poderoso numa filiação divina ao Pai. É por isso que, se você saltar aí para o Atos dos Apóstolos, você for lá para o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, a partir do versículo 14, o Catecismo da Igreja Católica vai mostrar esse trecho bíblico como sendo um indicativo do sacramento do crisma. Porque o que diz aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 14? Diz aí a palavra. Os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram para lá Pedro e João. Chegando ali, oraram pelos habitantes da Samaria para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles. Só tinham recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Pedro e João impuseram-lhe as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, o que aconteceu naqueles dias e é o que acontece nos dias atuais, inclusive aqui nesse lugar no meio de nós? É Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 14, né, a leitura que eu acabei de fazer. O que acontece? Pela ordem, uma pessoa, uma criatura, tem que antes ser apresentada a fé da igreja a Jesus pela pregação da palavra. Então, a pregação vai proporcionar a conversão, uma tomada de decisão da parte dessa pessoa. E o que estava acontecendo era isso. Aquelas pessoas que iam tendo aquela experiência com Jesus. E vamos imaginar que só aquele caso lá de Pedro, faz aquela pregação ali logo após o Pentecostes, quase 3.000 pessoas se convertem. Aquelas pessoas cheias do Espírito Santo, né? Ali cheias de Deus, batizadas, saíram anunciando o nome de Jesus. Saíram evangelizando. E a pregação e o testemunho daquelas pessoas começou a arrastar outras pessoas também. E começa então a chegar nos ouvidos dos apóstolos. Olha, acolá tem, né, lá em tal lugar tem gente aderindo a Jesus de montão. Ali, mas também lá na região tal também a palavra está sendo pregada e estão dizendo que tem gente lá também aceitando, crendo em Jesus aos montes. E os apóstolos, então saem para esses lugares. E chegando lá,
veem que realmente essas pessoas aceitaram a palavra de Deus, acolheram a Jesus nas suas vidas, né? E que até essas pessoas já foram até batizadas, receberam o batismo, né, da remissão dos pecados. E diz agora, pois então vocês querem verdadeiramente pertencer a essa igreja, querem realmente aderir a esse Jesus, então vocês precisam receber o Espírito Santo. E aí o que acontece? Os apóstolos põem as mãos sobre aquelas pessoas, oram e elas recebem o Espírito Santo. Ora, não é isso que acontece no ritual do Crisma? Alguém aqui de vocês que já teve a oportunidade de ir a uma celebração do Crisma de uma outra pessoa, não é isso que acontece? É. O sacramento do Crisma ele é marcado particularmente pelo quê, gente? Por um apóstolo, que no caso hoje são os nossos bispos, são os apóstolos daqueles dias, hoje são os nossos bispos, que impõem as mãos sobre aquela pessoa e proclama aquelas palavras. E ali naquele momento, o Espírito Santo vem sobre aquela pessoa. Tá? Então, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1288, ele vai falar sobre como essa questão da imposição das mãos é elemento fundamental, indispensável para que a graça do Crisma aconteça. Então diz aqui no parágrafo 1288, desde então, para cumprir a vontade de Cristo, os apóstolos comunicaram aos neófitos, pela imposição das mãos, o dom do Espírito Santo que leva a graça do batismo à sua consumação. Por isso, na Epístola aos Hebreus, entre os elementos da primeira instrução cristã, encontra-se a doutrina sobre os batismos e também sobre a imposição das mãos. A imposição das mãos é, com razão, reconhecida pela tradição católica como a origem do sacramento da confirmação, que, de certo modo, perpetua na Igreja a graça de Pentecostes. Então, o que está dizendo aqui o Catecismo, ensinando para nós, irmãos? Irmãs, que é aquele ato do bispo, que são os nossos apóstolos de hoje, impor a mão sobre aquela pessoa e pedir o Espírito Santo sobre ela, é trazer aquele momento, daquele rito, daquela celebração, o cenáculo de Jerusalém. Pentecostes acontecendo ali naquele momento na sua vida, pela imposição daquelas mãos consagradas, daquele homem persona Christi, porque lembrem lá de quando nós falamos dos sacramentos, quem é que verdadeiramente age nos seus sacramentos, ministrando os seus sacramentos? O próprio Senhor Jesus. Então, se foi Jesus que soprou o Espírito Santo sobre os apóstolos, Maria Santíssima e todas aquelas outras pessoas ali no cenáculo de Jerusalém, do mesmo jeito, ali naquela celebração que vocês vão participar, vocês estarão ali novamente no cenáculo de Jerusalém. E aquele bispo que é persona Christi, ele impondo as mãos dele sobre cada um de vocês. Creiam firmemente, verdadeiramente. Ali está acontecendo a graça do derramamento do Espírito Santo sobre vocês. Do mesmo jeito que aconteceu, olha só, logo aí no capítulo 9, na conversão de quem? Do grande apóstolo Paulo. Vocês já conhecem a história de grande perseguidor da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, indo para Damasco para prender, né, e trazer presos para Israel
os cristãos lá de Damasco, tem aquela experiência com Jesus no caminho, vai para Damasco, né? Chega em Damasco cego, e nosso Senhor Jesus Cristo se apresenta então a um discípulo dele, né? Chamado Ananias. Então, capítulo 9, a partir do versículo 15. A partir do versículo 15. E o Senhor diz o texto, o Senhor disse a Ananias, vai, porque este homem é um instrumento que escolhi para mim, a fim de levar o meu nome aos gentios e aos reis, e também aos israelitas. Eu vou lhe mostrar o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias saiu, entrou na casa, e olha aí, e impôs as mãos sobre ele, dizendo, Saul, né, o Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas pela estrada, mandou-me aqui para que recobres a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recobrou a vista, e em seguida levantou-se e foi batizado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui houve até uma inversãozinha, né? Primeiro ele recebe a unção do Espírito Santo, ou seja, a confirmação, e depois recebe o sacramento do batismo, que é a remissão dos pecados e a adesão à igreja e a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o certo é que ali um consagrado de Deus impõe as mãos sobre Saulo de Tarso, que a partir dali vai se tornar Paulo, e sobre ele desce o Espírito Santo. E ali, então, ele é tornado filho de Deus, recebe essa filiação divina incorporada à igreja para agora deixar de ser perseguidor, para ser pregador e anunciador do nome de Jesus. Então, entendamos essa primeira parte, né? O sacramento do Crisma, como diz o parágrafo 1285. O que diz o parágrafo 1285? Com efeito, pelo sacramento da confirmação, os fiéis são vinculados mais perfeitamente à igreja. Eles são vinculados mais perfeitamente à igreja. O que significa isso, meus irmãos e irmãs? É que quando você recebe o sacramento do Crisma, por que ele se chama confirmação? Porque eu creio que a maioria de nós que estamos aqui nesta catequese recebemos o nosso batismo aonde? Lá na infância. Um tempo que nós ainda não estávamos na nossa razão madura. Não tínhamos um conhecimento maduro do que estava acontecendo ali. E naquele dia do seu batismo, o que foi que aconteceu ali? No rito batismal, o sacerdote pergunta aos pais e aos padrinhos que vão responder por você, no seu lugar. Por isso que responde tudo no singular. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e os pais e padrinhos respondem, creio, no singular. Por quê? Porque não é você, o pai e o padrinho que está respondendo, é como se fosse você que estivesse respondendo, creio. E em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, creio. Renuncia Satanás e suas obras, renuncio. Mas só que foi alguém que falou para você. Foi alguém que professou essa fé no seu lugar. Então essa adesão ainda não está em perfeição total.
ela precisa ser aprimorada, ser sedimentada. E isso vai acontecer aonde, meu amado, minha amada? No sacramento do crisma. O teu batismo aconteceu quando? 1 aninho de idade, 2 aninhos, 3 aninhos. Eu, por exemplo, tinha 5 para 6. Aí vai ter aquele tempo ali, correto ali, até os 14, 15 anos, ou seja, mais ou menos ali uma faixa entre 10 a 15 anos do teu batismo, né, o rito normal da coisa. Onde a família e os padrinhos, aí é onde entra a participação fundamental, né, decisiva de pais e padrinhos. Ali do sacramento do batismo, quando o padre termina aquele ritual, ali não acabou tudo, ali é onde começa tudo. Porque a fé daquela criança vai ter que continuar a ser formada, ser, né, sedimentada, ser alimentada, fortalecida, aonde? Numa vida de oração, numa vida de conhecimento da palavra de Deus, numa vida de santa missa, numa vida de conhecimento dos santos, numa vida, né, ali segundo os parâmetros cristãos, católicos, apostólicos, romanos. Essa vida tem que ser sedimentada na fé. E se os pais não dão conta, estão pisando na bola, é onde entra os padrinhos para entrar em campo para dizer, está errado. Você está desvirtuando essa criança. Você está levando essa vida para um caminho errado. Padrinho e madrinha não é para dar pitaco no que a criança come, no que veste, coisa do tipo, não. Padrinho e madrinha é para ajudar a conduzir na fé, manter essa vida na fé. Para quê? Para que quando chegue ali nos 14, 15 anos, que é o ideal, aquele jovem, aquele adolescente, pré-adolescente, adolescente, chegue diante daquele bispo, aquele apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, ou mesmo do próprio Senhor Jesus Cristo, e aquele bispo perguntando novamente tudo que foi perguntado lá no dia do batismo: creio em nosso Senhor Jesus, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Por causa da boa educação na fé de pais e padrinhos, ele diga com toda sinceridade, com todo amor, com toda certeza do seu coração: creio. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, creio. Renuncia Satanás e suas obras, renuncio. E aí, nesse momento, quando esse crismando, essa crismanda, dá essas respostas verdadeiramente do coração, do mais profundo da sua alma, ele está dizendo o quê? Ela está dizendo o quê para Jesus ali na pessoa daquele bispo? Sim, eu confirmo aquilo que meus pais e padrinhos fizeram por mim lá atrás. Eu quero continuar pertencendo a essa igreja. Eu quero continuar sendo cristão. Eu quero continuar sendo católico. Eu quero continuar vivendo essa fé. Eu quero continuar sendo fiel a Jesus. Eu quero seguir a Jesus. Eu quero ser obediente a essa igreja. Eu quero ser missionário. Eu quero ser um evangelizador. Eu quero pertencer a essa igreja até o fim. Por isso que se chama sacramento da confirmação. Você está dizendo agora, você mesmo, com plena consciência, de mente, de coração, de alma: sim, eu creio em Deus, eu creio que Deus é vivo, eu creio em nosso Senhor Jesus Cristo, como meu Salvador. Eu creio que essa igreja tem todos os elementos, as ferramentas para me santificar e me conduzir à salvação. Eu creio, e por isso eu quero permanecer nela, fiel a ela, obediente a ela.
a serviço dela. Esse é o primeiro ponto que você tem que entender do que significa você receber o sacramento do Crisma. Porque que triste, né? Alguém chegar ali para dizer, sim, eu quero continuar nessa igreja, mas por dentro acha que a igreja ali é coisa de alienado, é lugar de acobertador, de tomador de dinheiro do povo, de pedófilo, de não sei o que mais. Já chega totalmente contaminado. Por quê? Porque primeiro não teve a catequese mais essencial que foi dentro de casa de pai e mãe. Nem assistência de padrinho e madrinha. Por isso que eu digo para você, né? Eu sou de pastoral de batismo. Tenha muita atenção nos convites a ser padrinho ou madrinha. Padrinho e madrinha não é só emprestar um nome e a sua figura para as fotos, não. É muito sério. Então, primeira coisa que tem-se que se entender. Sacramento do Crisma ou confirmação, que é o que a igreja o termo que a igreja gosta de usar é confirmação, porque é confirmar. Eu quero continuar sendo pertença dessa igreja. Eu quero continuar dentro dessa igreja. E aí, nesse momento que você recebe ali pela imposição das mãos daquele bispo, daquele apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, que impõe a mão na tua cabeça e diz, fulano, fulana, recebe o Espírito Santo, o dom de Deus, você recebe verdadeiramente o Espírito Santo naquele momento. Você recebe. E o que vai acontecer posteriormente a isso, continuando? Então, pelo sacramento da confirmação, os fiéis são vinculados mais perfeitamente à igreja. Agora você está mais perfeitamente vinculado. Por quê? Porque aquela primeira adesão que foi feita pelos teus pais e padrinhos, agora é você mesmo que está declarando, eu quero continuar. E segundo, enriquecidos pela força especial do Espírito Santo. Enriquecidos pela força especial do Espírito Santo. Então, irmãos, naquele momento que você recebe esse derramamento do Espírito Santo, esse Espírito Santo começa a trabalhar em você, te enriquecendo dessa presença viva dele. Você, o que aconteceu no caso do apóstolo Paulo aí, que nós acabamos de fazer a leitura? Foi o que aconteceu? Diz que quando ele recebe o Espírito Santo, caem umas escamas dos seus olhos. Ele já recebe uma graça sacramental da cura daquela sua cegueira. Que mais do que uma cegueira física, era uma cegueira espiritual. Ele pensava que estava fazendo a vontade de Deus, perseguindo o povo de Deus. Então, quando o Espírito Santo vem sobre nós, entre outras coisas, para nos enriquecer da sua presença, da sua graça, e entre outras coisas, se preciso, até nos dar graça de curas. Por isso que, quando você pega lá o profeta Ezequiel, no capítulo 47, capítulo 47, que vai dizer assim, Ezequiel no capítulo 47, ele me fez voltar à entrada do templo e eu vi água vertendo por baixo da soleira do templo em direção ao oriente,
pois a fachada do templo dava para o oriente. A água descia do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele me fez sair pela porta norte e dar uma volta por fora até a porta que dá para o oriente, onde eu via a água jorrando ao lado direito. Quando o homem saiu em direção ao oriente, com uma corda de medir na mão, mediu 1000 côvados e me fez atravessar a água que chegava até os tornozelos. Mediu outros 1000 côvados e fez-me atravessar. A água chegava até os joelhos. Mediu mais 1000 côvados e fez-me atravessar. A água chegava até a cintura. Mediu outros 1000 côvados e era um rio que eu não podia atravessar. As águas haviam crescido tanto que era preciso nadar, pois atravessar a pé era impossível. Ele me disse: viste isto, filho do homem? E me conduziu de volta pela margem do rio. Voltando-me, ouvi junto à margem do rio muitas árvores de um lado e de outro. E ele me disse: estas águas correm em direção do distrito oriental, descem para Arabá e desembocam no mar nas águas salgadas, e elas são saneadas. Todo ser vivo que se move poderá viver onde quer que o rio chegue, e haverá peixe em abundância, pois onde chega aquela água tudo será saneado e viverá. Haverá pescadores à beira do mar. Desde Engadi até em Englaim se estenderão as redes para secar. Haverá peixes de diversas espécies em grande quantidade, como no mar Mediterrâneo. Mas os seus alagados e lagunas não serão saneados, servirão para extrair sal. Nas margens, junto ao rio, de um lado e do outro, crescerá toda espécie de árvores frutíferas, e suas folhas não cairão, e seus frutos jamais terminarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que os banham provêm do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas como um remédio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, Ezequiel estava tendo essa visão, essa experiência, onde ele é arrebatado para o templo, e ele diz aqui que vê sair debaixo do templo, da soleira do templo, né, uma corrente de água que saía do lado direito desse templo. O que é isso aqui espiritualmente falando, gente? Esse templo aqui, de onde a água sai do lado direito, é nosso Senhor Jesus Cristo. Onde é que Jesus foi lancetado por aquele soldado romano lá no alto da cruz? No seu lado direito. Que diz lá que sai o quê? Água e sangue. E que a igreja diz que dali saem os sacramentos. Mas essa água aqui também, que diz que sai do lado direito de Jó, do lado direito de Jesus para nós, é a água do batismo e é a água do crisma, é o Espírito Santo, que flui direto de Jesus, por meio da sua igreja para todos nós. E o que diz aqui mais na frente? Que onde essa água chegar, haverá pescadores à beira do mar. Desde Engadinha até Galinha, haverá peixe de diversas espécies em grande quantidade no mar Mediterrâneo. Aqui no versículo 7. Estas águas correm em direção ao distrito oriental, descem para Arabá e desembocam no mar nas águas salgadas, e elas serão saneadas, elas serão curadas. Quem são essas árvores que fala aí que por onde essa água passar elas se tornarão frutíferas, darão muitos e bons frutos? E essas águas salgadas, salobras serão saneadas. É cada um de nós que recebemos essa graça do Espírito Santo. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos essa graça que vai nos tornar essas árvores frutíferas. Por isso que Paulo lá em Gálatas 5 vai falar dos frutos do Espírito Santo. Então, recebendo o Espírito Santo na nossa vida,
A graça que acontece também é que Ele vai trabalhar em nós para que sejamos essas árvores frutíferas que darão muitos e bons frutos, como Jesus quer, como Jesus deseja. E o nosso trabalho e a nossa batalha é de viver esse crisma para que esse espírito não se extingua em nós. E não venha acontecer aquilo que acontece lá no caso daquela figueira, que Jesus passa perto daquela figueira e procura frutos. Cadê os frutos? Não tem. Jesus joga uma maldição naquela figueira. Quando eles retornam, no outro dia que passam, a figueira está totalmente seca. Então, o sacramento do crisma nos faz enriquecidos da força do Espírito Santo. Para quê, meus irmãos? Para que, recebendo essa graça que vem do trono de Deus, do coração de Jesus, na ação do Espírito Santo, você, eu, nós sejamos tornados, primeiro, homens e mulheres sarados e curados, como Paulo foi, do seu espírito de perseguição, de violência, de crime, para se tornar uma árvore frutífera, uma das colunas da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo de todos os tempos, que converteu meio mundo naquele tempo. Por quê? Porque nele esse Espírito Santo agia poderosamente. Então o sacramento do crisma te faz o quê? Primeiro, confirmar que você quer continuar sendo pertença a essa igreja. Você quer continuar a ser dessa igreja. Fiel, obediente, discípulo e missionário. E ser dentro dessa igreja, na ação desse Espírito Santo, essa árvore frutífera que vai servir para si e para muitos outros. Porque existe a árvore dos frutos maus. É Jesus que fala disso lá em Mateus 5 ou 6. Existe a árvore dos frutos bons, a árvore dos frutos maus. A árvore dos frutos maus, aquele que vive na impiedade, no pecado. A árvore dos frutos bons, aquele que vive sobre a guia e ação do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós necessitamos do Espírito Santo para sermos essa árvore de muitos e bons frutos, para sermos esses pescadores excelentes, para que não aconteça como está lá em João 21, quando os discípulos voltam daquela pescaria, Jesus está ali na beira do mar e pergunta: cadê os peixes? Aquilo ali, gente, é a prestação de contas que um dia nós teremos que fazer. Cadê os peixes? Cadê os frutos? Você, eu, todos nós, um dia fomos batizados e fomos confirmados no sacramento do crisma e recebemos o Espírito Santo para sermos excelentes pescadores, excelentes árvores frutíferas. E Jesus vai perguntar: cadê? Você extinguiu o Espírito Santo. Então, meus irmãos e irmãs, compreendamos então essa importância, essa relevância do sacramento do crisma. Você está dizendo: eu quero continuar pertencendo a essa igreja. Eu quero continuar sendo fiel a essa igreja. Sendo uma árvore de muitos e bons frutos. Sendo um excelente pescador. E o que Jesus disse para aqueles primeiros discípulos que estavam na beira do mar e que está aqui profetizado em Ezequiel 47? Haverá pescadores à beira do mar, olha só.
Está profetizado o encontro de Jesus com aqueles primeiros discípulos aqui em Ezequiel 47. Pedro, André, Tiago, João. E Jesus diz o que para eles? De agora, vinde, segue-me, e eu vos farei pescadores de homens. Então, o sacramento do crisma nos confirma. Você confirma que quer continuar nessa igreja. O sacramento do crisma te dá o Espírito Santo como essa força que enriquece a tua alma, a tua vida, para te santificar, para te fazer cada vez mais íntimo de Jesus, uma árvore frutífera, um pescador por excelência. E para a gente terminar por hoje e continuar na próxima semana. Diz ainda o Catecismo no 1285, além de nos vincular mais perfeitamente à Igreja, nos enriquecer pela força especial do Espírito Santo e assim mais estritamente obrigados a difundir e defender a fé com palavras e atos como verdadeiras testemunhas de Cristo. Eu chamo a atenção para o verbo que está aqui. E assim mais estritamente, obrigados a difundir. O que é difundir? Espalhar, transmitir, levar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo a todas as pessoas. Você e eu não somos convidados a levar Jesus. Meu irmão, a igreja te convida a anunciar o Senhor. Não. O catecismo aqui diz que eu e você somos obrigados. É uma obrigação que pesa sobre nós. Anunciar Jesus Cristo, difundir o nome dele, a fé da igreja, em meio a este mundo, em meio a este tempo. Difundir, espalhar, levar e defender a sua igreja. Por que chega um aí para você e começa a dizer que tu é um idólatra, tu é um mariólatra, tu é um herege, tu é um apóstata, tu é isso, tu é aquilo, porque faz parte dessa igreja, e você fica calado. Vai dizendo, é mesmo. Sabe que eu estou errado? Vou para a tua igreja então. É aí que está certo, não é? Isso é defesa da tua fé. Você ouvir, como a minha esposa uma vez ouviu de um ex-namorado dela que se converteu a protestante, quis levar ela não quis. E um dia ela chega no trabalho, onde eles dois trabalhavam, com uma camiseta de Nossa Senhora. O cara parte para cima dela e diz, tá vendo por que tu tem que ir para a minha igreja? Para tu deixar dessa idolatria, a essa... Você me desculpe, mas eu não tenho nem coragem aqui de dizer a palavra que o cara soltou. Tá? No português, no popular, como se diz. Mas simplesmente ele chamou Nossa Senhora de mulher da vida, que vende o corpo. Eu creio que todos vocês entenderam aí o que significa. Minha esposa disse que ficou tão paralisada e surpresa com a expressão daquele rapaz, não teve nem ação de responder nada. Pois é, né? Que grande pecadora, né? Que grande messalina era Nossa Senhora para suportar o que suportou, principalmente na paixão do seu filho. Que ela não se acovardou e se escondeu debaixo da cama, não. Foi para lá. Viu aqueles carrascos trucidar o filho dela. Arrebentarem ele por completo e depois ela receber aquele corpo tirado da cruz e colocar no colo, que diz lá Isaías 56, não tinha nem mais forma humana.
de tão deformado, de tão destruído. Se essa mulher é uma qualquer, eu quero saber quem foi a mulher santa que passou nessa terra aqui então. Então nós somos obrigados a difundir, levar o nome de Jesus, levar esse amor de Deus, levar essa salvação, levar essa vida eterna, que esse mundo não crê mais. Está apostatando, está enveredando por um ateísmo, por uma falta de fé de tal maneira que é o que você está vendo aí, recordes e recordes e recordes e recordes de suicídios Brasil e mundo afora. Por que, meu irmão? Por que, minha irmã? Porque é aquilo que aconteceu lá na França, quando eu, com a dor no coração, vendo aquela catedral de Notre Dame lá sendo incendiada e desabando. E eu comentei aquilo, mas é isso mesmo. Quando a fé acaba, a casa cai. A fé da França está no chão. Ao ponto de um ex-presidente francês que passou pela França há pouco tempo, agora um tal de François Hollande, dizer: a França só será feliz quando o cristianismo for banido dela de uma vez por todas, por inteiro e por completo, não sobrar nada. Então, onde a fé acaba, a casa cai. Não tem para onde. Porque entra o desespero. Como entrou o desespero em Judas. E qual foi o fim de Judas? Suicídio. Então, irmãos, irmãs, nessa primeira parte do sacramento do Crisma hoje, eu espero que tenha ficado muito bem compreendido isso para vocês. O sacramento do Crisma, então, é esse sacramento onde você recebe pela imposição das mãos daquele apóstolo, essa consagração, onde você verdadeiramente ali adere a essa filiação divina. Esse sacramento aperfeiçoa o teu batismo, porque agora você está dizendo, ou pelo menos pretensamente está dizendo para Jesus: eu escolho continuar nessa fé, nessa igreja, sendo fiel a ela. Recebe essa unção do Espírito Santo que vai te fortalecer, que vai te aprimorar, que vai te santificar, que vai te fazer uma árvore de bons frutos e vai te capacitar para ser esse que vai difundir e defender a fé da igreja, a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E semana que vem, então, a gente continua. Senhor meu Deus, eu quero te louvar e agradecer por esta oportunidade de mais uma vez nos encontrando com esses irmãos e irmãs. Rogo a ti, Senhor, que pela ação desse Espírito Santo, venha ele desde já trabalhando na vida desses irmãos e irmãs e gravando profundamente nas suas mentes, nos seus corações, na sua alma, tudo aqui partilhamos, refletimos e apresentamos à luz do que ensina a tua Santa Igreja, Senhor, e a tua palavra sobre esse sacramento do Crisma. Que assim, Senhor, cada um que vá se preparando para receber com muito fervor e amor esse sacramento de confirmados, de quem realmente ama e quer permanecer nessa igreja até o fim. Guia-os, conduze-os, abençoa-os, e que, Senhor Jesus, sejam crismados, que vivem autenticamente a sua fé. Em nome de Jesus. Amém. Mãe Santíssima, passa à frente e intercede para que cada um de nós, esses irmãos e irmãs que irão receber esse sacramento do Crisma, sejam esses difusores e defensores da fé da Igreja e de nosso Senhor Jesus Cristo, com todo ardor, com todo fervor, com todo amor, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estivemos reunidos, irmãos e irmãs, queremos permanecer sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.